Inimigos da teologia. É isso mesmo. Se você quiser estudar teologia, evite esses inimigos. Fique comigo até o final deste vídeo e você saberá quais são esses inimigos que tanto querem impedir de você estudar a palavra de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o evangelista Igor Feitosa. Somos professor de teologia aqui em Boa Vista, Roraima, e temos um enorme prazer em fazer conteúdo teológico que traga edificação para a sua vida e conhecimento para a sua vida. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like se você gostar desse vídeo e até mesmo compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar desse vídeo, tá bom? Vamos ao vídeo de hoje, Inimigos da Teologia. Toca a vinheta. Antes de mais nada, é importante a gente destacar o que significa teologia, porque tanto se fala sobre teologia. Ora, a etimologia da palavra tem um significado todo especial. Teologia, a palavra teologia, é composta por duas palavras de origem grega. Theos, que significa Deus, e logos, que significa palavra, estudo ou conhecimento. Logo, a junção dessas duas palavras nos traz a ideia de conhecimento sobre Deus, ou o estudo sobre Deus, ou até mesmo o estudo sobre tudo aquilo que é relacionado a Deus. Então, através disso, podemos saber a importância que é estudar teologia. Agora, por que existem tantos inimigos que querem lhe impedir de estudar teologia? Sim, há muitos inimigos, mas no vídeo de hoje eu quero destacar apenas 5 inimigos, que esses 5 tenho para mim que são os mais comuns, que estão perseguindo o meio cristão. Então já sabemos a importância, já sabemos o que é teologia e sabemos da sua importância, porque estudar teologia é você estudar sobre as coisas de Deus. E estudando sobre as coisas de Deus, você aprende, e uma vez que você aprende, você pratica, exercita aquilo que você aprendeu e você passa a servir a Deus melhor. Então, teologia é o conhecimento, é o estudo sobre Deus. É muito interessante quando nós analisamos algumas pesquisas que são feitas e o nível de conhecimento bíblico, teológico daqueles cristãos professos é baixíssimo em comparação com muitos ateus, com muitas outras pessoas de outras denominações, de outras religiões que não tem nada a ver com o segmento do cristianismo. Isso se dá exatamente por causa que nós enfrentamos ao longo da história da igreja uma grande muralha, uma grande barreira ao estudo teológico. E são exatamente esses inimigos que nós precisamos evitar se realmente a gente quer conhecer mais sobre Deus.
Porque afinal de contas, como servir a Deus se eu não sei as suas vontades? Como servir a Deus melhor sem saber o que Deus gosta, o que Deus se agrada, o que é certo, o que é errado? E o estudo da teologia é exatamente um estudo sobre todas estas coisas. Eu aprendo tudo isso e aprendo a servir a Deus melhor. Tendo dito isto, vamos ao primeiro inimigo da teologia que você precisa evitar nesta noite, ou neste dia, ou nesta tarde. Isso é, se você quiser aprender mais sobre a palavra de Deus. E o primeiro inimigo é autossuficiência. Exatamente. O primeiro inimigo da teologia é a autossuficiência. Você sabe o que é ser autossuficiente? Ser autossuficiente é aquela pessoa que acha que ela já sabe tudo, já não precisa mais ser ensinada, que tudo que ela já sabe é o suficiente para a vida dela e que ela também não se permite ser orientada ou ser ensinada. Aquela pessoa que tem aquele sentimento de que ela pode fazer todas as coisas e que não necessita mais de ajuda, não necessita mais de orientação. Será que isso é certo? Olha o que a Bíblia Sagrada fala sobre a questão da autossuficiência. Na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 3, no versículo de número 5, confere na sua Bíblia. Eu vou colocar aqui na tela para você poder acompanhar também. O apóstolo Paulo diz à igreja, aos irmãos da igreja de Corinto, falando assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O primeiro inimigo da teologia que temos que evitar é exatamente achar que somos capazes por nós mesmos de conhecermos alguma coisa sobre Deus, ou que não nos permitirmos mais sermos ensinados e orientados dentro da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é muito clara sobre a questão da autossuficiência. Somos dependentes não só de Deus, mas de um contínuo crescimento no conhecimento. Porque conhecimento de Deus é algo progressivo, é algo que é crescente. Nunca iremos conseguir exaurir tudo sobre as questões de Deus, porque Deus é transcendente. Deus não se limita ao tempo nem ao espaço do homem. Deus é infinito, é impossível chegar no final de Deus. Mas para isso temos que ter a humildade o suficiente para nos deixar ser orientado e não sermos autossuficientes. E o próximo inimigo, o inimigo de número 2, que temos que evitar é exatamente uma mente tradicional. Não estou me referindo aqui que as mentes tradicionais é um perigo. Esses tipos de mentes que eu quero me referir aqui não são aquelas mentes conservadoras que gostam de conservar os bons costumes, porque é bom que se conserve os bons costumes. Mas eu me refiro àquela mente conservadora ao ponto de não dar liberdade
para que um novo ensino, um ensino diferenciado entre dentro dela. São mentes fechadas para um conhecimento progressivo. Ter convicção do que acredita é uma coisa, e ter a sua mente aberta como uma mente pensante para que possa absorver novas coisas é totalmente diferente. Mentes conservadoras, no que se diz respeito a não querer aceitar nenhum ensino teológico, é muito perigoso para o crescimento no conhecimento. Veja só o que Jesus disse para os fariseus, para os escribas. Mateus, ele narra exatamente estas palavras de Jesus no capítulo 23, no versículo de número 13. Ele relata a seguinte palavra de Jesus. Ele diz, vou colocar aqui na tela para você. Ele diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus 23, 13. Observe que Jesus se direciona aos grandes mestres, aqueles que tinham o conhecimento, que achavam, bom, pelo menos que tinha este conhecimento, porque Jesus os chama de hipócritas. A palavra hipócritas, no original grego, significa atores, aqueles que representam algo que não são, aqueles que representam uma realidade que não é verdadeira. Jesus chama estes homens de hipócritas e diz que eles estavam fechando a porta, tanto para eles quanto para aqueles que queriam entrar. Quem eram? Era a população, os denominados pecadores, os rejeitados pelos fariseus e pelos saduceus, pessoas estas que passaram a sua vida toda obtendo um tipo de ensinamento dos escribas e dos fariseus, e que quando chegou Jesus com a interpretação da lei, algo como eles nunca tinham visto antes, os fariseus estavam se opondo aos ensinos do próprio Senhor Jesus, porque julgava que aqueles ensinos não poderiam ser aceitos. Uma mente conservadora, que é aquela mente que não deixa penetrar nada novo, nem mesmo as revelações do Espírito de Deus ou a iluminação do Espírito de Deus nas Sagradas Escrituras. Corra, evite uma mente dessas, uma mente conservadora, porque ela nos impossibilita de conhecermos mais sobre Deus, de nos aprofundarmos mais na presença de Deus. O terceiro inimigo que temos que evitar é exatamente pessoas tóxicas. Já ouviu falar de pessoas tóxicas? Pessoas que aonde chega estraga o ambiente. O que pronuncia causa mal-estar nas pessoas, causa desânimo, tristeza, angústia. Pessoas com palavras tóxicas que, quando pronuncia, entristece, machuca, fere, causa desânimo, deve ser evitado. Pessoas tóxicas
Para aqueles que querem aprender um pouco mais da palavra de Deus, estas pessoas devem ser evitadas, porque pessoas são capazes de fazer com que elas parem de estudar, parem de buscar conhecimento da palavra de Deus. Ora, uma pessoa que tem a capacidade de fazer você deixar de estudar a Bíblia Sagrada, com certeza ela não é uma pessoa com saúde espiritual. Tem algum setor ou alguns setores na vida desta pessoa que ainda precisam ser dominadas pelo Espírito de Deus. Evite pessoas tóxicas, pessoas que querem te desanimar, pessoas que dizem que teologia é coisa do homem, teologia não é coisa de Deus, teologia é coisa do diabo. São pessoas com palavras tóxicas e automaticamente são pessoas tóxicas. E olha só o que Jesus disse sobre esses tipos de coisa em Mateus, capítulo 15, versículo de número 11. Vou colocar na tela para você também acompanhar este versículo. Mateus 15, versículo 11, ele diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto ou isso é o que contamina o homem. São pessoas intoxicadas, contaminadas e que querem contaminar as outras pessoas. Já viu o ditado que diz que uma laranja podre estraga todas as outras se não for tirada do meio delas? Evite pessoas tóxicas. Não estou falando aqui que você deve ter inimizade com essas pessoas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que, se possível, tenha paz com todos. Se possível. Se não há esta possibilidade, fazer o quê? Mas a intenção de paz deve partir do teu coração. Mas quando a área é o estudo da palavra de Deus, evite pessoas que queiram te desanimar. Evite as pessoas tóxicas. Quarto mal ou quarto inimigo que deve ser evitado: o excesso de atividades. Exatamente isso que você ouviu. Muitas das vezes estamos tão ocupados com as nossas atividades de todos os dias e até mesmo atividades que envolvem a vida ministerial, a pregação, a vida pastoral, a obra de Deus, e que isto acaba se tornando um inimigo para as nossas vidas no que se diz respeito ao aprendizado da palavra de Deus. Não estou aqui me referindo que você deve largar tudo e parar porque fazer a obra é coisa do inimigo. Não, não estou dizendo isso, mas eu quero fazer você refletir sobre a importância de ter o seu machado amolado para se fazer melhor a obra de Deus. Afinal de contas, quem nos deu o tempo foi Deus, e somos administradores desse tempo, e há uma regra universal para a administração do tempo. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 e 2, aqui na tela para você acompanhar. Diz assim: e tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar
tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3, verso 1 e 2. Prestou atenção no que o pregador está dizendo? Que há um tempo para todas as coisas. Eu sei que o fazer a obra é importante. Eu sei que muitas das vezes o seu pastor precisa de você na obra de Deus. E você deve ajudar o seu pastor. Mas lembre-se de uma coisa: o conhecimento da palavra de Deus nos leva a servir a Deus melhor. Você acha que o apóstolo Paulo demorou quantos anos para sair para a obra missionária? Você acha que o apóstolo Paulo, do capítulo 9 de Atos, ele logo já foi para a obra missionária? Já foi escolhido para fazer a obra missionária? Negativo. Paulo, ele era um mestre, um perito na lei de Moisés, mas, porém, precisava aprender sobre a graça e precisava aprender sobre Jesus. Para isso, ele separou na sua vida aproximadamente uns 14 anos de preparo, de conhecimento este que ele obteve do próprio Cristo e também pelos apóstolos Pedro em Jerusalém. Com isso podemos ver a importância que é você separar um tempo para plantar. Como diz Eclesiastes, é tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amole o seu machado, plante sementes do conhecimento, para que um dia você possa arrancar estes frutos e poder desfrutar do período que você passou estudando a palavra de Deus. Um erro muito comum que nós vemos hoje em dia são pessoas já novas convertidas e que já querem desempenhar um papel ministerial na pregação, na escola bíblica, na superintendência, como auxiliar, como dirigentes, como pastores, como itinerantes. E a Bíblia não diz que é assim. Precisamos nos preparar primeiro para um ministério. E um dos preparos para o ministério não é só a oração, mas é o conhecimento da palavra de Deus. O muita obra pode ser um inimigo na sua vida. É muito comum você ouvir hoje em dia as pessoas disserem assim: eu não tenho tempo para fazer um curso teológico, eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus porque é uma correria o meu dia a dia e quando chega a noite eu tenho as atividades da obra de Deus. Louvável, que maravilha que você está trabalhando na obra de Deus, mas se você quer servir a Deus melhor, pare, administre melhor o seu tempo e invista em conhecimento e você verás que servirás a Deus melhor. E o último grande inimigo que temos que evitar é exatamente o medo de investir na busca do conhecimento. Eu entendo que as dificuldades hoje em dia, dificuldades estas financeiras, têm assolado não só o Brasil, mas o mundo. Mas é interessante como nós nos recusamos em aprender um pouco mais da palavra de Deus, investindo em nós mesmos, e não hesitamos em gastar o nosso dinheiro, muitas das vezes, com aquilo que não é pão. Parece que há um sacrifício muito maior quando este investimento
é relacionado a obter o conhecimento da palavra de Deus. Fazer uma faculdade teológica, fazer um curso teológico, comprar materiais de pesquisa como livros, materiais estes que têm um preço, uns têm um preço acessível, outros requerem um sacrifício maior. Eu entendo que você pode dizer assim, mas tenho muitas contas, tenho muitas coisas que tenho que me preocupar, mas lembrando sempre de uma coisa: Jesus sempre nos ensinou a administrar não só o tempo, mas também aquilo que vamos fazer. Um dos textos que eu mais gosto dentro da Bíblia Sagrada é exatamente o texto que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Você parou para analisar esse versículo? O contexto desse versículo é exatamente Jesus pronunciando as necessidades básicas das pessoas: o calçar, o vestir, o comer, o se alimentar, as preocupações cotidianas. E Jesus, ele alerta para que a nossa prioridade seja em investir naquilo que é acerca do reino de Deus. E obter conhecimento hoje em dia requer esforço, requer dedicação e muito cuidado com as fontes que querem obter ou querem lhe fornecer o conhecimento. A Bíblia Sagrada é um livro mais lido em todo o mundo, porém é o menos entendido, que contém a maior quantidade de pessoas que trazem uma interpretação errônea dos versículos, dos livros, dos capítulos que compõem a Bíblia Sagrada. E com isso, nós finalizamos falando a você que você deve fugir desses inimigos que querem lhe impedir de obter conhecimento. Invista em seu ministério, invista naquilo que é a obra de Deus na sua vida. Se é louvor, invista no louvor. Se é ensino, invista em livros, Bíblia, monte a sua biblioteca, assim como também aos pregadores, aos pastores, aos evangelistas, aos diáconos, aos presbíteros, aqueles que tomam conta da obra de Deus, que têm os seus rebanhos, que administram a casa do Senhor Deus, o rebanho, né? Você precisa se preparar para a obra de Deus. Invista. A área do ensino é uma área que requer dedicação. E um dos grandes problemas de nossa geração é exatamente a falta de conhecimento da palavra de Deus. E devido à falta de conhecimento da palavra de Deus, se pregam e se ensinam muitas coisas erradas hoje em dia. Finalizo esse vídeo expressando as palavras do Senhor Jesus acerca do conhecimento das Escrituras e acerca do poder de Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus expressa da seguinte forma: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Se você gostou, curta, deixe o seu comentário aí embaixo.
compartilhe com outras pessoas e eu tenho certeza que você será muito abençoado e também tenho certeza que você foi edificado. Ficamos por aqui, que Deus te abençoe. Shalom, Adonai, Hulei, Traot. Shalom, Adonai, a paz do Senhor e até breve. Nos vemos no próximo vídeo.